Você já parou para pensar por que fevereiro tem menos dias que os outros meses? Parece um detalhe bobo, mas quando a gente olha mais de perto, percebe que essa diferença tem uma história cheia de idas e vindas, misturando política, superstição e ajustes astronômicos. Nosso calendário, do jeito que conhecemos hoje, não surgiu do nada. Ele é o resultado de muitas mudanças feitas ao longo de séculos. E boa parte dessas mudanças tem tudo a ver com os romanos. Eles foram os responsáveis por criar as primeiras versões do calendário que usamos até hoje. E claro, também foram eles que decidiram que fevereiro seria o mês mais curto. Quer saber o motivo? Vem comigo que a gente vai explorar essa história. Então, tudo começa lá na Roma Antiga, quando os romanos estavam tentando organizar as festividades, cerimônias religiosas e eventos militares. Você pode imaginar, com tanta coisa acontecendo, eles precisavam de um jeito de marcar o tempo. Adivinha o que eles usavam? Isso mesmo, a lua. Eles seguiam um calendário lunar, assim como várias outras culturas da época. Naquele período, o calendário romano tinha apenas 10 meses e começava em março, não em janeiro como estamos acostumados hoje. E é por isso que, se você pensar bem, os nomes de alguns meses fazem mais sentido. Por exemplo, setembro vem de 7, porque era o sétimo mês, outubro de 8, e por aí vai. Mas apesar de parecer prático, esse calendário não dava conta de acompanhar direitinho as estações do ano. Faltavam alguns dias para fechar o ciclo completo. E os romanos estavam ocupados demais tentando sobreviver ao inverno para se importar com isso. Eles só começavam a contar o novo ano quando a lua nova aparecia, pouco antes do equinócio de primavera. Mas claro, tinha um probleminha aí. Com esse calendário lunar de 10 meses, o ano acabava ficando curto, faltando alguns dias para completar as 4 estações. Então, o que os romanos faziam nesse tempo que ficava sobrando entre dezembro e março? Bom, a resposta é nada. Simplesmente ignoravam. Eles esperavam até o equinócio da primavera para começar um novo ciclo. A questão é que esse sistema podia até funcionar, desde que você não precisasse saber que dia era exatamente durante esses meses sem nome. Mas o problema começou a ficar sério, porque os romanos tinham muitas festividades religiosas, militares e sociais para organizar, e essas datas precisavam ser seguidas com precisão. Imagina você ter que planejar uma grande cerimônia, mas ninguém sabia em qual dia oficial estava. E claro, o maior desafio era manter o calendário alinhado com as estações do ano. Depois de alguns anos, esse descompasso ficava tão grande que as estações pareciam sair do lugar. O que deveria ser primavera estava acontecendo no meio do inverno. Ficava uma verdadeira bagunça e algo precisava ser feito para colocar ordem nesse caos. Aí entra em cena o segundo rei de Roma, Numa Pompilius. Ele sabia que esse lance de ignorar alguns dias não estava funcionando. Numa queria um calendário que seguisse mais de perto o ciclo das estações e que fosse um pouco mais, digamos, organizado. Mas tem um detalhe curioso. Os romanos antigos eram super supersticiosos e acreditavam que números pares traziam má sorte. Vai entender, né? Então, a primeira coisa que Numa fez foi mexer na duração dos meses. Ele tirou um dia de todos os meses que tinham um número par de dias, para deixar tudo mais seguro aos olhos dos romanos. Só que, mesmo assim, o ano ainda não fechava direitinho com o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Numa queria que o calendário tivesse 12 meses, para combinar com os ciclos da Lua, mas se ele fizesse isso, o total de dias seria um número par, o que para eles seria um problema. A solução dele? Ele arredondou o ano para 355 dias, um número ímpar, e distribuiu esses dias entre os 12 meses. E é aqui que entra fevereiro.
Numa decidiu dedicar esse mês à purificação espiritual, e por isso, apesar de ser um número par, com 28 dias, os romanos aceitaram, já que esse era um mês especial. Mas é claro que as coisas não poderiam ser tão simples. Apesar das mudanças de Numa terem deixado o calendário mais organizado, ainda tinha um probleminha. O calendário de 355 dias ainda não batia com o tempo real que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que são cerca de 365 dias e um quarto. Com o tempo, as estações do ano começavam a ficar totalmente fora de sincronia com os meses. E a solução? Um mês extra. A cada 2 anos, Numa decidiu que, após o dia 23 ou 24 de fevereiro, seria adicionado um mês de 27 dias, chamado Mercedônios. Esse mês servia para ajustar o calendário e garantir que as estações se alinhassem corretamente. Parece uma solução engenhosa, né? E até funcionaria, se não fosse por um detalhe: a política romana. Os políticos da época, claro, não perderam tempo e começaram a usar essa flexibilidade a seu favor. Eles podiam pedir para que esse mês extra fosse adicionado ou esquecido, dependendo do que era mais conveniente. Por exemplo, eles podiam prolongar o próprio mandato adicionando o mês extra, ou até mesmo evitar que o mês fosse inserido, encurtando o mandato de seus rivais. Como você pode imaginar, isso fez com que o calendário ficasse ainda mais caótico. Para piorar, em tempos de guerra, às vezes os romanos simplesmente esqueciam de adicionar esse mês extra. O resultado? Uma verdadeira bagunça, com as estações e os meses totalmente fora de ordem, até o ponto em que ninguém sabia direito em que parte do ano estavam. Quando Júlio César assumiu o poder, já estava tudo tão confuso que era impossível continuar assim. Com tanta bagunça no calendário, alguém precisava colocar ordem na casa, e foi aí que Júlio César entrou em cena. Ele passou bastante tempo no Egito, onde já usavam um calendário solar de 365 dias, e isso deu a ele uma ideia. Por que não adotar esse modelo em Roma? Afinal, o calendário lunar já tinha se mostrado problemático e era hora de uma solução definitiva. Então, em 46 a.C., César decidiu acabar com o calendário lunar de uma vez por todas e introduzir um novo, baseado no ciclo solar. Ele fez uma grande reforma, adicionando 10 dias aos meses que já existiam, para que o ano fechasse em 365 dias completos, bem parecido com o que usamos hoje. E como resolver a questão dos dias extras, já que o ano tem um pouquinho mais que 365 dias? Simples. César decidiu que a cada 4 anos, um dia a mais seria adicionado, criando o ano bissexto. Esse dia extra seria encaixado logo após o dia 23 de fevereiro, no meio do mês. É como se fevereiro fosse o lugar de sobra do calendário, onde eles podiam mexer à vontade. E as mudanças de César não pararam por aí. Ele também foi responsável por renomear o mês de Quintilis para Júlio, em sua própria homenagem, e seu sucessor, Augusto, fez a mesma coisa com o mês seguinte, que passou a se chamar Agosto. Esses ajustes ajudaram a organizar o calendário. Mas, curiosamente, foi fevereiro quem mais sofreu com as idas e vindas das reformas. Com o tempo, ele acabou se tornando o mês mais curto e o lugar onde jogavam os dias extras. Então, depois de tantas mudanças e ajustes, o calendário finalmente começou a fazer mais sentido, e estamos usando até hoje essa versão ajustada por Júlio César. Mas, como você viu, fevereiro acabou virando o mês mais curto e flexível de todos, sempre com um dia a mais ou a menos dependendo do ano. No fim das contas, isso tudo aconteceu porque os romanos precisavam de um jeito de organizar suas vidas, e o calendário, que era para ser uma coisa simples, acabou sendo influenciado por política, superstição e até um pouco de improviso.
O mais curioso é pensar como algo tão rotineiro, como os dias do mês, carrega uma história tão cheia de reviravoltas. E, olha, essa história ainda não acaba por aqui. Anos depois, o Papa Gregório teve que fazer outros ajustes no calendário para evitar mais confusão. Mas isso é papo para outro vídeo. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história do calendário e por que fevereiro é tão curto? Se você curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando curiosidades como essa. Tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente nem imagina de onde vem, e aqui a gente sempre vai explorar esses mistérios e histórias.